Muitos pregadores dizem que existe um demônio chamado devorador, que age na vida financeira, devorando a prosperidade financeira da pessoa. Muitos pregadores dizem isso, que existe um demônio chamado demônio devorador. Porém, isso é uma mentira. E nós vamos provar para você que isso é uma mentira que os pregadores contam para assustar as pessoas, que existe esse demônio devorador, e forçá-las a serem dizimistas para pegar o dinheiro delas. A palavra de Deus diz assim em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 11. Diz: por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, realmente, a palavra de Deus se refere que existe um chamado devorador, e Deus prometeu, no livro de Malaquias, para a nação de Israel, para os judeus que estavam praticando o judaísmo na época da lei de Moisés, que haviam as 613 leis, que se eles devolvessem a 10ª parte das plantações, das colheitas, Deus repreenderia o devorador. Vamos entender o que é esse devorador, que os pregadores, muitos dizem que é um demônio. Vamos entender. A palavra afirma que se os israelitas fossem fiéis no dízimo, Deus iria repreender o devorador para não consumir as plantações deles. Ou seja, demônio não consome plantações. Primeiro ponto, Deus estava dizendo que consumia as plantações, os produtos da terra. No caso, esse devorador era uma espécie de gafanhoto e não demônio como é ensinado. Quando você vai estudar a cultura israelita da época em que Malaquias, esse profeta que viveu 400 anos antes da vinda de Jesus, praticamente 2.400 anos atrás, esse profeta viveu. Então, quando você estuda a cultura israelita há 2.400 anos atrás, você vai ver que eles eram camponeses, eram agricultores, eles plantavam, criavam animais e plantavam. E havia um gafanhoto chamado devorador que devorava as plantações. Então Deus disse: olha, se vocês devolver a 10ª parte das plantações, das colheitas, eu repreendo esse gafanhoto aí que está devorando as plantações e dando prejuízo para vocês. Eu vou repreender eles. Por quê? Porque a lei de Moisés, entre as 613 leis, havia a lei que os israelitas deveriam tirar a 10ª parte da colheita, que é o chamado dízimo, e levar até o templo. Para quê? Para que os levitas que não plantavam, que não trabalhavam na lavoura, na plantação e na criação dos gados, pudessem ter o que comer, porque o trabalho dos levitas era cuidar da obra de Deus. Compreende? Então a palavra de Deus desmascara essa tese que era um demônio que devorava a vida financeira e que esse demônio vai devorar a minha e a sua vida financeira se nós não formos dizimistas. Então essa tese que existe um demônio chamado demônio devorador é uma mentira, uma tremenda de uma mentira que os pregadores usam para arrancar dinheiro das pessoas. E aqui nós mostramos exatamente o que diz a palavra de Deus. E muitos pregadores, não satisfeitos em contar uma mentira que existe o demônio devorador, que você tem que ser um dizimista para que esse devorador não consuma a sua prosperidade, ou seja, primeiro eles dizem o seguinte: olha, se você não for um dizimista, você não prospera financeiramente. Por quê? Porque para prosperar financeiramente você tem que ser um dizimista.
Aí se a pessoa não é dizimista, ele coloca a pessoa contra a parede e diz, olha, o demônio devorador vai devorar o pouco que você tem. Então a pessoa fica com medo de perder o pouco que ela tem e passa a ser um dizimista. Por quê? Porque ela é colocada contra a parede. E não satisfeito com os 10% da pessoa, o que eles fazem? Eles fazem campanha com dinheiro. Aí muitos pregadores, a grande maioria faz isso, viu? Faz campanha com dinheiro e diz, olha, você devolveu os 10%, você repreendeu o demônio devorador, mas existem outros 3 tipos de demônios que o dízimo não repreende. Então você tem que fazer campanha com dinheiro para repreender. Ou seja, o demônio cortador, o demônio migrador e o demônio destruidor. Porque quando você devolve os 10%, você só repreende o demônio devorador. Mas existe o demônio cortador, o demônio migrador e o demônio destruidor. Esses demônios não são repreendidos com dízimo. Então você tem que fazer campanha com dinheiro, você tem que fazer corrente para quê? Para repreender esses demônios. E nós vamos provar para você, meu amigo, minha amiga, que isso também é uma tremenda de uma mentira deslavada que os pregadores fazem. Para que motivo? Para arrancar dinheiro das pessoas. Obviamente, é uma mentira deslavada. Então vamos ver o que realmente a palavra de Deus diz em relação a cortador, migrador e destruidor. O devorador nós já vemos que é um gafanhoto. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em relação a cortador, migrador e destruidor. Joel, capítulo de número 1, versículo de número 4, diz assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Bom, se nós pegarmos as traduções mais modernas, não precisa nem de estudar a época em que Joel escreveu, qual era a intenção, não precisa, porque a própria palavra diz que é gafanhoto. Mas, dependendo da tradução que você tem, se você não tem uma tradução, como nós temos aqui, a Almeida, a nova Almeida atualizada, a NAA, já deixa bem claro que é um gafanhoto. Mas existem outras traduções mais antigas, não que não sejam bíblias boas, que talvez não apareça o gafanhoto cortador, só apareça cortador, só apareça migrador, devorador e destruidor. Então eles usam essas versões mais antigas para dizer que é demônio, mas mesmo assim, se você for estudar o contexto de Joel, você vai ver que eram gafanhotos, que destruíam as plantações. Então, o texto é claro, todos são gafanhotos, ou seja, insetos. Ou seja, eles estão induzindo as pessoas a fazer campanha com dinheiro para amarrar inseto. Não tem cabimento uma coisa dessa. Agora, se você diz, não, mas eu quero colocar para correr o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor. Eu quero pôr para correr da minha vida. Você quer pôr para correr mesmo? Nós vamos te dar a receita para você. É barato. Se você quer pôr para correr, não é necessário dizimar, ofertar, fazer campanhas, votos, jejum, oração, subir monte, fazer corrente. Não precisa fazer nada disso para pôr para correr. Se você quiser pôr para correr o cortador, o migrador, o devorador e destruidor, sabe o que você faz? Basta comprar um vidro de SBP. Isso mesmo, SBP, inseticida. E todos esses insetos ficarão bem longe de você. Por quê? Porque o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor eram insetos. E são insetos. São insetos que, naquela época, em que o contexto que eles viviam, eles eram camponeses, agricultores, plantavam e dependiam da colheita. Esses insetos iam lá e destruíam as colheitas. Alguns estudos, preste atenção, nós estamos mostrando para você a pura verdade, a história. Aqui nós mostramos a real. Nós não estamos nem aí
com um camarada pilantra que conta mentira para o povo que isso aqui é demônio para arrancar dinheiro das pessoas. Nós não estamos nem aí com pilantra. O nosso negócio aqui é mostrar o que realmente diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é gafanhoto e ponto final. Então, quando você vai para o contexto da época, você vai ver que havia casos lá em Israel que eles plantavam as plantações, então via uma nuvem de gafanhoto e pá, detonava. Mas não acabava com 100%. E um tempo depois, vinha uma outra nuvem e pá, dava outro ataque na colheita. Já detonava, mas ainda ficava alguma coisa para trás. E depois vinha uma terceira leva de gafanhoto. E por fim uma quarta leva, quarto ataque. Meu amigo, quando vinha 4 levas de gafanhoto numa plantação, 4 ataques, não sobrava nada. Nada, prejuízo 100%. Então, quando Joel se refere a gafanhoto cortador, migrador, devorador, destruidor, não significa que existia 4 espécies de gafanhoto. Entende? Ele está falando de 4 ataques de gafanhotos. 4 ataques. Gafanhoto é gafanhoto. Gafanhoto come mesmo. Agora, por que tinha esse nome? Cortador, migrador, devorador, destruidor. Porque eles vinham, cortavam. Então, olha, esse gafanhoto ele é cortador. O gafanhoto migrador, olha, ele migra, ele vem, ele ataca aqui, depois ele vai para outra plantação, vai para outro lugar atacar. Ele migra. Olha, gafanhoto devorador, está devorando os produtos. Gafanhoto destruidor, olha, está destruindo. Está acabando com tudo. Então, quando o profeta se refere a estudiosos, hein, nós estamos falando dos maiores estudiosos da palavra de Deus. Nós não estamos falando de qualquer um de esquina aí, que pega a palavra e sai distorcendo. Nós estamos falando dos maiores estudiosos da palavra de Deus, que estudam mesmo, pessoas que dedicam as suas vidas, pessoas sérias, a estudar o contexto original, onde surgiu o cristianismo. Nesta época, havia gafanhotos que atacavam as plantações. Então, havia casos onde eram 4 ataques. Quando chegava no 4º ataque, meu amigo, 100% de perca total. Então, era isso que Joel estava explicando para eles. Entendeu? Era isso que Joel estava explicando. Ou seja, está mais do que provado que não existe nenhum demônio com o nome de cortador, migrador, devorador e destruidor. Eram insetos, gafanhotos. Então, o profeta Malaquias revela que o devorador, Deus iria repreender o devorador, gafanhoto. Não é que Deus vai repreender demônio se a pessoa for dizimista. E o profeta Joel revela que havia o cortador, o migrador, o devorador, novamente aparece aqui, ó. O devorador de Malaquias aparece novamente. E o destruidor está falando de insetos, de gafanhotos que atacavam as plantações israelitas. Então, meu amigo e minha amiga, você que ouve essas asneiras de pregadores dizendo para você ser um dizimista para Deus repreender o devorador, o demônio devorador, e para você fazer campanha com dinheiro para repreender o cortador, o migrador, o destruidor, saia fora. Mentira do diabo, mentira de Satanás. Isso não é Bíblia, isso não é palavra de Deus, isso não é cristianismo. Cristianismo é pregar a verdade, exatamente do jeito que está escrito. Não distorcer a palavra de Deus para arrancar dinheiro das pessoas. Isso não é cristianismo. E as pessoas que fazem isso vão pagar caro. Não contentes com as campanhas em dinheiro para arrancar dinheiro das pessoas, assusta a pessoa para devolver o dízimo, assusta ela com o demônio devorador. Aí assusta as pessoas para fazer campanha com dinheiro para amarrar o cortador, o migrador, o destruidor. Não contente com isso, vão além. Não, nós temos que fazer voto aqui para prosperar financeiramente. Quando Jesus diz, não vos preocupeis nem com a comida, nem com a bebida, nem com a roupa, nem com o sapato. Aí o camarada vai, não, tem que fazer voto com dinheiro para prosperar financeiramente. Vamos fazer um voto aqui. Então, muitos pregadores dizem que é necessário fazer votos para prosperar na vida financeira. Porém, isso também é uma tremenda de uma mentira. E nós vamos provar para você que isso é mentira. Nós provamos na palavra de Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim: quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo,
pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Melhor é não fazer voto. Em momento algum, Deus diz que nós somos obrigados a prometer algo para Ele. Em momento algum, Deus diz que nós somos obrigados a fazer voto com Ele. Em momento algum. Isso, livro de Eclesiastes, Antigo Testamento, que é pregado no judaísmo desde aquela época. Deus já dizia, ninguém é obrigado a fazer voto. Ninguém é obrigado a prometer nada para mim. Deus já dizia isso no Antigo Testamento para os judeus que praticavam o judaísmo. E vem Jesus Cristo, o próprio Deus em forma de filho, abre a nova aliança, que é o cristianismo que nós estamos pregando aqui hoje, o cristianismo, raiz de Jesus. E Jesus disse, olha, meu amigo e minha amiga, não se preocupe nem com a comida, nem com a bebida, nem com a roupa, nem com o sapato. Não se preocupe nem com isso, nem pedir isso para o meu pai. Porque o meu pai sabe que vocês precisam, o meu pai vai dar. Quem se preocupa com isso, quem fica pedindo essas coisas, são gentios. Gentios são pessoas que não servem a Deus, que não são de Deus. Agora, o pregador vem fazer voto com dinheiro para a pessoa prosperar financeiramente. Isso está indo totalmente contrário aos ensinamentos até do judaísmo do Antigo Testamento e contra os mandamentos do cristianismo do Novo Testamento. E vem dizer que é de Deus. Só se for de Deus Zebu, meu amigo. Só se for filho de Deus Zebu, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é. Não é, nós pregamos a palavra, nós não temos nada com ninguém aqui não. Filho de Deus não engana as pessoas assim não. Quem engana as pessoas para arrancar dinheiro é filho do diabo. É falso profeta que engana as pessoas. Homem de Deus não engana ninguém não, homem de Deus fala a verdade. Abre o jogo. Muitos pregadores dizem para as pessoas venderem tudo e ofertarem para serem abençoadas. Quem nunca ouviu isso? Pregador que diz, venda a sua casa e sacrifica aqui no altar. Venda o seu carro e sacrifica aqui no altar. Venda aí, pega todo o teu salário e dá aqui no altar. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu isso? Isso é o que mais tem hoje em dia. Porém, isso também é mentira. E nós vamos mostrar para você e provar para você na palavra que isso é mentira. Atos, capítulo 4, versículos 34 e 35, diz assim, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Esse versículo é um prato cheio para esses pregadores, porque eles vão dizer, olha, não havia necessidade algum entre eles. Essa parte eles pulam. Olha o que eles pegam. Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Eles pegam a metade do versículo 34 e a metade do 35 e dizia, está vendo? As pessoas vendiam casas, vendiam os sítios, vendiam fazendas e traziam o dinheiro e depositavam nos pés dos apóstolos na igreja. Eles pegam a metade do versículo 34 e a metade do versículo 35. Mas o início do 34 e o final do 35 eles desprezam. Por quê? Porque abre o jogo. O que realmente acontecia naquela época era o seguinte, de acordo com a palavra, o dinheiro não ficava para a igreja. Realmente, algumas pessoas naquela época vendiam as casas, vendiam os sítios, as fazendas, suas terras, pegavam todo o dinheiro e levavam todo o dinheiro para a igreja, chegava e dizia para os apóstolos, está aqui ó, a minha oferta. Tudo que eles tinham, eles ofertavam. Algumas pessoas, não todos. Algumas faziam isso. Porém, o dinheiro não ficava com os apóstolos, não. O dinheiro era distribuído entre os cristãos que estavam com dificuldades financeiras. E por que motivo? Pois naquela época a pessoa que assumia a fé cristã, por muitas das vezes, perdia o emprego, era expulso de casa. Naquela época,
quando iniciou-se o cristianismo, passou-se a haver uma perseguição sobrenatural sobre os cristãos. Naquela época, era a transição do judaísmo para o cristianismo. Muitos que praticavam judaísmo assumiam a fé cristã. Quando assumia a fé cristã, exemplo, se era um jovem, não, eu vou ser cristão, o pai e a mãe eram judeu, você está expulso de casa, você não é mais nosso filho. Aquele jovem ficava sem um lar para morar, não tinha mais o que comer, não tinha mais o que beber. Então, os irmãos da fé ali, que tinham condições, vendiam o que tinham, traziam o dinheiro para a igreja, para a comunidade deles. Os apóstolos pegavam aquele dinheiro, chegava nesse rapaz, um exemplo. Estou aqui uma quantia para você comprar o que comer, comprar o que beber, arrumar um lugar para você morar. Às vezes, a filha era expulsa, às vezes, a mulher se convertia ao cristianismo, o marido expulsava de casa. Então, muitas pessoas eram expulsas de casa, muitas pessoas perdiam o emprego, por quê? Porque assumia a fé cristã, o patrão não aceitava, era judeu, expulsava, não dava mais emprego para aquela pessoa. Então, a maioria dos cristãos que assumiam uma fé cristã, passou a serem perseguidos e passaram por dificuldades financeiras seríssimas naquela época. Então, algumas pessoas que assumiam a fé cristã, que tinham condições financeiras, vendiam o que elas tinham e levavam o dinheiro para a igreja. E os apóstolos não pegavam o dinheiro para eles, como os pregadores fazem hoje. Eles pegavam o dinheiro e distribuíam para os membros necessitados. Então não havia nenhum necessitado entre eles. Por quê? Porque eles dividiam por igual. Então todos tinham por igual. Então repare, em momento algum a palavra de Deus dizia que eles tinham que vender e trazer o dinheiro para a igreja. Eles faziam isso de livre e espontânea vontade. E quando faziam, não eram todos que faziam isso, eram alguns, e quando faziam, os apóstolos pegavam o dinheiro e repartia para os irmãos. Os apóstolos não pegavam o dinheiro para eles. Estude, você vai ver. Tanto é que Pedro, certa vez, na hora nona, quando foi no templo orar, um paralítico pediu uma esmola. Ele disse, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pedro não mentiu. Pedro não tinha nem ouro nem prata. Pedro não tinha dinheiro para dar esmola. Pedro não mentiu. Mas ele não era um dos líderes da igreja? Pedro, Tiago e João eram os líderes. E por que ele não tinha dinheiro? Porque ele não pegava o dinheiro das pessoas, como os pregadores fazem hoje, a maioria. Ele não pegava, ele distribuía. Ele não pegava para ele distribuía para os pobres, para os cristãos mais pobres. Então, nós vemos hoje os pregadores pregarem sacrifício, para a pessoa vender tudo e trazer para a igreja, e muitas pessoas fazem isso. Então você vê o pregador andando de jatinho, andando de carro importado, andando de iate, morando em mansão, vivendo uma vida de rei. E a pessoa que está vendendo tudo, levando para a igreja, está roendo o osso. Rói o osso. Quem vendeu a casa hoje mora de aluguel. Quem vendeu o carro e ofertou, hoje anda a pé. Quem vendeu a moto e ofertou, hoje anda a pé. Essa é a mais pura verdade. E a maioria desses testemunhos que você vê em televisão é mentira. São atores contratados para dar testemunhos de prosperidade. É mentira. Quem prospera, na verdade, são os líderes. As ovelhas não prosperam. Porque jamais que Deus vai vender a sua bênção por dinheiro. Jamais que Deus vai falar para uma pessoa, se você fizer para mim, eu faço para você, eu abençoo a sua vida. Jamais. Não tem base no cristianismo isso. Isso não é cristianismo. Jesus nunca ensinou isso. Nunca Jesus ensinou isso. Nem os apóstolos. Muitos pregadores dizem que Ananias e Safira foram castigados devido ao fato de não ofertar tudo. Aí vão pegar a passagem de Ananias e Safira, e vão dizer o seguinte, está vendo? Ananias e Safira não deu tudo, foram castigados. Se vocês não dão tudo, vocês vão ser castigados também. Faz uma pressão psicológica na pessoa. Porém, isso também é uma mentira. Ananias e Safira não foram castigados porque não ofertaram tudo. Vamos entender a palavra de Deus. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, diz assim, então Pedro disse, Ananias,
Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra afirma que ninguém pediu para Ananias e Safira vender a propriedade e ofertar o valor. Ninguém pediu para vender. Os apóstolos não pregavam sacrifício, não. Mas por que Ananias e Safira resolveram fazer isso? Porque eles viram outras pessoas fazendo, quiseram copiar ou quiseram se passar por pessoas boas. Talvez eles viram que outras pessoas estavam fazendo isso, porque eles faziam mesmo. Existe até um relato que Barnabé fez isso. Então muitas pessoas faziam isso naquela época. Vendiam tudo e traziam o dinheiro. E eles, que queremos se passar por boas pessoas, disseram, vamos fazer o seguinte, vamos vender, vamos redepar do valor, mas nós vamos falar lá na igreja que nós vamos doar tudo que nós temos, para se passarem por pessoas boas, por pessoas caridosas. Ou seja, tentaram passar uma outra imagem. Mas os apóstolos não pediram para eles fazerem isso. Porque você vê o que Pedro diz, olha, conservando a propriedade não seria sua? Ou seja, se você não tivesse vendido, ela era sua. Ninguém mandou você vender. O dinheiro não estaria, e depois de vendido, o dinheiro não estaria em teu poder. Ou seja, mesmo assim, se você resolveu vender, o dinheiro era seu. E aqui nós vemos bem claro que Pedro tinha uma deixa para dizer o seguinte, olha Ananias, a partir do momento que você vendeu, se você devolvesse só os 10% estava bom. Pedro tinha uma deixa para cobrar o dízimo de Ananias, mas não cobrou. Não cobrou. Ele tinha uma deixa de dizer, Ananias, a partir do momento que você vendeu, bastava você devolver 10% e os 90% seria seu, consagrado. Mas Pedro não disse isso. Pedro disse, a partir do momento que você vendeu, todo o dinheiro era seu. Você não tinha obrigação de trazer nada para a igreja, nenhum centavo, Ananias. Agora, porque você decidiu contar essa mentira para o Espírito Santo, você vai ser castigado, porque você mentiu para Deus. Você tentou enganar a Deus. Você mentiu. Então Ananias e Safira foram castigados porque eles mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo. Não foram castigados porque deixaram de dar tudo, porque deixaram de ofertar. E nós vemos que nem os 10%, que muitos dizem que é obrigado, Pedro entrou no detalhe. Pedro disse, você não precisa entregar nada, é tudo teu. Nós não pedimos nada para você. Então entenda e compreenda as mentiras que são contadas pelos pregadores para arrancar dinheiro das pessoas. É muita mentira, meu amigo e minha amiga. É muita mentira. Nós temos que entender que nós estamos lidando com textos milenares, textos que foram escritos há muito tempo atrás, em um idioma que não é o nosso, em uma cultura que não é a nossa, em uma época em que não é a nossa. Então é necessário entender a intenção do autor, o que realmente ele quis dizer com aquelas palavras, qual a intenção, qual era o público-alvo do autor que escreveu, ele queria atingir a quem era o público-alvo. A cultura da época, tem que entender a cultura da época, como que era a cultura, como que eles viviam, por que o autor disse aquilo, por que motivo? Não simplesmente pegar um versículo isolado, um texto fora de contexto, e aplicar nos dias de hoje, sem ter a mínima noção do que realmente o autor quis dizer, e simplesmente distorcer a palavra de Deus para arrancar dinheiro das pessoas. E isso tem acontecido nos dias de hoje. A grande maioria dos pregadores fazem isso. Usam texto fora de contexto para arrancar dinheiro das pessoas. E as pessoas caem, mas cai bonito. E os pregadores ficam cada vez mais ricos e as ovelhas cada vez mais pobres. Essa é a palavra de Deus.